Bom dia para vocês. Então, nós vimos que todos os corpos, quando aquecidos, apresentam uma dilatação térmica decorrente do aumento da vibração das suas partículas. E aí, aqui dois exemplos, né? Diz para vocês que não tem como evitar a dilatação, então nós temos que minimizar os efeitos causados pela dilatação no dia a dia, certo? E aí nós vamos visualizar isso, por exemplo, nas construções, né? Nas engenharias mecânica, civil. E aí aqui tem dois exemplos, né? Vimos que os trilhos, eles têm que ter uma junta de dilatação. Já é feito um estudo para determinar qual deve ser o comprimento dessa junta de dilatação. Opa. Então, relembrando, né? Eu tenho aqui um trilho, uma barra, né, do trilho, outra barra do trilho. Então, é necessário que se tenha aqui uma junta de dilatação, porque aumenta a temperatura, esse trilho vai dilatar e para não dar problema. Nesse caso aqui, porque ocorreu um superaquecimento devido a um incêndio, e aí esse trilho ele ficou deformado, certo? Então, vimos aqui o exemplo da porca para ser retirada, né? Ela foi aquecida, aqueceu, dilatou, conseguiu retirar do parafuso com maior facilidade. Para quem está chegando hoje, né? Quem não participou da aula passada, eu estou passando isso aqui rápido, isso aqui tudo nós vimos na aula passada, tá, pessoal? Então, aqui o outro exemplo do trilho, aqui, ó. O engenheiro não esperava um verão tão intenso, né? Aqui é uma chargezinha, uma brincadeira. Claro que só o verão intenso não vai fazer isso aqui e é necessária a junta de dilatação, ok? Falamos também da distância entre as placas de cerâmica, que é justamente a junta de dilatação, certo? E falamos que existem materiais que não precisam de junta de dilatação tão grande, né? E aí nós vemos o exemplo da cerâmica comum, né, de piso comum, e do porcelanato. Porcelanato pode ficar, as placas podem ficar bem juntas, né? Porque vimos que sim, por isso que piso de madeira não precisa da junta. Inclusive, quando a gente vão retornar aqui na frente. Olha só. Inclusive, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer determinados pisos, né? Vai fazer o piso de concreto. Nessas juntas de dilatação, aqui, esse desenho, essa foto, né, como eu falei na semana passada, ela não mostra tão bem, porque aqui, além da dilatação, tem também a raiz da árvore, tá? Que subiu aqui, que ajudou. Trincou, mas a raiz da árvore ajudou. Mas o que acontece? Nesses pisos de concreto, costuma-se fazer só um vinco, deixar uma valazinha entre uma placa e outra que é feita, mas costuma-se colocar também uma ripinha de madeira entre uma placa e outra, certo? É isso mesmo, por isso que o piso de madeira não precisa dessa junta de dilatação, ok? Então vamos lá. Para frente de novo. E aí existe, por exemplo, né, igual eu estava falando, alguns materiais dilatam mais, outros dilatam menos, certo? Com a mesma variação de temperatura. Então, na questão do piso de cerâmica, você precisa
de uma junta de dilatação maior. Se for porcelanato, as placas podem ficar encostadas uma na outra, certo? Se for pedra, por exemplo, um piso de pedra ardosa, as juntas podem ficar encostadas umas nas outras. Então, como eu disse para vocês, né, no caso do... Aí, perdi meu... voltamos. Voltamos, tudo. Tá aí. Certo? Então, no caso, por exemplo, de pedra ardosa, por exemplo, piso de pedra ardosa, pode ficar juntinho uma placa com a outra. E aí falamos, né, que como a gente evitar a dilatação, a gente pode minimizar os defeitos. Então, o que acontece? No caso da construção, se a gente for pensar nessas placas de cerâmica, se a argamassa, se elas ficarem muito juntas uma da outra, e se a argamassa for muito forte, quando dilatar, ela vai trincar, ela não vai suportar. E se a argamassa for fraca, ela vai abaular e vai arrancar. Nós falamos também do caso dos fios, os cabos, entre um poste e outro, né? Nós vimos por que o cabo é abaulado, certo? Porque que ele não é esticado. Então, o que acontece? Os cabos, se eles fossem completamente esticados, teoricamente, teria uma economia, né? A companhia de distribuição teria uma economia. Só que quando aumenta a temperatura, ele vai dilatar, ele vai abaular mais, vai formar uma barriga maior. Mas quando a temperatura reduz, ele vai contrair e aí vai reduzir o seu comprimento. E se ele fosse completamente esticado, ele iria arrebentar, certo? Então, tudo isso nós vimos na aula passada. Vimos também que, para fins de estudo, a dilatação ela é dividida em 3 partes. Todo o corpo, vimos que todo o corpo ele vai se dilatar nas 3 dimensões, no comprimento, na altura e na largura. Porém, nós vimos que no caso de barras, fios, cabos, cordas, o comprimento é muito maior do que a altura e largura. Então, a dilatação na altura e na largura é desprezível em relação à dilatação no comprimento. Então, nós vamos dividir a dilatação linear a dilatação dos sólidos em 3 tipos. Dilatação linear, que nós vamos considerar apenas uma dimensão. Não tem dilatação nas outras dimensões? Sim, tem. Né? É igual isso aqui. Tem dilatação no comprimento, tem dilatação na altura, tem dilatação na largura. Mas a dilatação no comprimento é muito mais considerável do que na altura e na largura. Então, eu vou considerar só a dilatação no comprimento. É a dilatação linear. Vai acontecer em fios, cabos, barras, trilho de trem, certo? Nós vimos que quando a gente tem uma placa, né, um tampo de mesa, uma chapa, uma placa de cerâmica, nós vamos ter aqui 3 dimensões. Nós temos comprimento, temos largura e temos altura, né? Aqui, ó, comprimento, largura e altura. Só que a altura é desprezível em relação às outras 2 dimensões. Então, nós não precisamos considerar a dilatação na altura, porque ela vai ser desprezível em relação à dilatação no comprimento e na largura. Comprimento e largura, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a área. Então, nós vamos falar em dilatação superficial. Na dilatação linear, nós vamos considerar que alterou o comprimento.
é o que importa para a gente. Na dilatação superficial, o que importa para a gente é que vai alterar a área da superfície. E, por último, nós vamos ter corpos, né, como sólidos geométricos, como um bloco, um paralelepípedo, uma esfera, que nós vamos ter que considerar a dilatação nas 3 dimensões, não posso desprezar nada. Então, eu tenho que considerar a dilatação no comprimento, na largura e na altura. Então, eu vou considerar a alteração, a variação no volume desse corpo. É a dilatação volumétrica. Então, em sólidos geométricos, em paralelepípedos, em blocos, nós vamos considerar a dilatação volumétrica, certo? No exemplo que nós demos na aula passada de um viaduto, de uma ponte, nós vamos considerar a dilatação volumétrica, certo? E aí nós começamos a ver... Oi? Quer falar? Se tiver pergunta, pode perguntar. Qualquer momento, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta que não der para fazer, que eu não tiver visto ali, pode abrir o microfone, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Na semana passada também, nós começamos a ver a questão dos cálculos para dilatação linear, certo? Vocês vão ver que se eu sei fazer o cálculo para dilatação linear, eu sei fazer para dilatação superficial, sei fazer para dilatação volumétrica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as equações e nós vamos fazer exemplos. Eu vou fazer exemplos com vocês, beleza? Então, isso aqui também nós já vimos na aula passada, ó, dilatação linear, apenas uma das dimensões. Só um minuto. Apenas uma das dimensões, que é o comprimento, vai apresentar alteração considerável quando o corpo é submetido a variações de temperatura, certo? Lembrando, quando eu falo, né, também falei na aula passada, quando eu falo em dilatação, eu não estou falando em apenas aumentar a dimensão, eu estou falando também em reduzir a dimensão. Matematicamente, né, a gente fala em dilatação e contração. Matematicamente, o que a gente calcula sempre é a dilatação linear, certo? Lembrando que matematicamente, se aumentou as dimensões, a dilatação linear, o valor dela vai ser positivo. Se reduziu as dimensões, temperatura diminuiu, reduziu as dimensões, o valor da dilatação linear vai ser negativo. A gente vai encontrar um valor negativo lá na equação, quando a gente fizer o cálculo. Ok? E aí, vimos aqui também as equaçõezinhas. Então, o exemplo da dilatação linear, fios, trilhos, barras. Tá. Então, nós temos o comprimento inicial, L0, é o comprimento inicial, tá? Da barra, do fio, do trilho. Aumento a temperatura, ele vai dilatar, correto? ΔL é a dilatação, é o tanto que aumentou, se aumentou a temperatura, ou é o tanto que ele reduziu, se a temperatura diminuiu, certo? E L é o comprimento final. Então, L, comprimento final, vai ser a soma do comprimento inicial mais da dilatação. Então, lembra que eu falei que se reduz o comprimento, se ele contrai o ΔL, né, que é a dilatação, é negativa? Então, se eu pego o comprimento inicial e somo com uma dilatação negativa, o comprimento final vai ser menor do que o inicial, certo? Então, nós temos L é igual a L0 mais ΔL. Então, é o ΔL, que é a dilatação, e o comprimento final menos o inicial.
Esta aqui é a equação que você tem que ter na ponta da língua. Dilatação linear. ΔL é igual a L0 alfa delta T. Então, a dilatação linear, ela depende do comprimento inicial, certo? Depende do comprimento inicial, depende da variação da temperatura, certo? E depende do material. Nós não vimos que tem material que dilata mais, tem material que dilata menos? Então, depende do material. O que é alfa? Alfa é chamado de coeficiente de dilatação. Ih, credo, ficou feio demais. Espera aí. Coeficiente de dilatação linear do material. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação linear diferente. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ele dilata quando aumenta a temperatura e mais ele contrai quando reduz a temperatura. O que dilata muito, contrai muito. O que dilata pouco, contrai pouco. Ok? Então, essa equaçãozinha aqui, você tem que estar na ponta da língua. Ah, e essa aqui de baixo? Essa aqui de baixo, olha só, nós não vimos que L é igual a L0 mais ΔL, o comprimento final não é o comprimento inicial mais a dilatação? Então, essa aqui é só uma organização daquela, ó. É igual a L0 mais. O que é ΔL? L0 vezes alfa vezes ΔT. Na verdade, eu, particularmente, não gosto de utilizar essa equação aqui, tá? Acho um pouco desnecessário, mas se quiser, não tem problema nenhum. Então, olha só. Peraí, deixa eu trazer para o lado de cá. Então, L é igual. Eu coloco o fator comum em evidência, que é o L0. L0 dividido por L0, 1. Mais isso tudo dividido por L0, sobra alfa vezes ΔT. É isso. Essa aqui é essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, se você sabe essa primeira aqui, e se você sabe que o comprimento final é o inicial mais a dilatação, está de bom tamanho. Ok? Perguntas? Por enquanto? Tudo isso nós vimos, né? Na semana passada. Na semana passada nós vimos muito mais da mais teoria, tá? Então, coeficiente de dilatação linear. Isso aqui estava errado semana passada, hoje eu consertei. Então, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, dilatação linear é o comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Então, alfa é igual a ΔL sobre L0 vezes ΔT, certo? Então, o alfa, ele depende do material, tá? A unidade dele é graus Celsius a menos 1, certo? E vimos a tabelinha aqui de alguns coeficientes de dilatação linear, certo? Então, o coeficiente de dilatação linear do chumbo, 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação linear do zinco, 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, se eu tiver duas barras, uma de chumbo e uma de zinco, com o mesmo comprimento inicial, que sofrem a mesma variação de temperatura, a que tem maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. Então, o comprimento final da barra de chumbo vai ser maior do que o comprimento final da barra de zinco. Por quê? Porque o chumbo
Como ele tem maior coeficiente de dilatação, ele vai dilatar mais. Ok? Estou considerando que as duas têm o mesmo comprimento inicial, sofreram a mesma variação de temperatura. Correto? E dilatação superficial. Então, eu já disse para vocês que a diferença básica das três são as dimensões que a gente vai trabalhar. Então, na linear, eu vou preocupar com a variação no comprimento. Na superficial, eu vou preocupar com a variação na área. Então, dilatação superficial, ela ocorre em duas dimensões, certo? Comprimento e largura. Então, se a temperatura de um sólido varia, consequentemente, a área da sua superfície também vai variar, certo? Então, eu tenho aqui uma placa com uma área inicial, né? Placas, chapas. Então, uma área inicial a 0, sofre um aquecimento e aí ela vai dilatar. Claro que se ela sofrer um resfriamento, ela vai contrair, ela vai ter uma dilatação negativa. Então, olha só. Ih, veio tudo ao mesmo tempo. Espera aí. Então, olha só. Dilatou. Então, eu tenho uma área final, que vai ser a soma da área inicial com... Peraí que tá lento. Com o delta A. O que é o delta A? O delta L não era dilatação linear? Delta A é a dilatação superficial. Em alguns livros, vocês vão ver isso aqui como delta S, certo? É a mesma coisa, tá? Delta A, delta S, dilatação superficial. Então, se a dilatação superficial é a área final menos a área inicial, significa que a área final vai ser a área inicial mais o delta A, mais o tanto que dilatou, ok? E lembra que eu falei com vocês daquela equaçãozinha que você tem que lembrar? Delta L, ó, vou escrever ela aqui em cima. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Olha aqui, praticamente a mesma coisa. A parte matemática, ela não tem quase alteração. Então, delta A, ó, dilatação linear, né, o comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. A dilatação superficial é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, porque o beta agora é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. As equações são equações irmãs, né? São irmãs quase gêmeas. O que a gente tem que tomar cuidado é que na dilatação superficial, nós vamos utilizar o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Então, mesma coisa, o coeficiente de dilatação superficial, ele depende da natureza do material. Lembra lá aquela tabelinha que nós vimos que o coeficiente de dilatação linear do chumbo, eu acho, era 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1? Se eu for trabalhar uma barra de chumbo, eu vou utilizar esse valor. Mas se eu for trabalhar com uma placa, eu for trabalhar com coeficiente de dilatação superficial, a dilatação na área de uma placa desse mesmo material, ou eu vou tomar como base esse mesmo coeficiente de dilatação linear. Porém, o coeficiente que eu vou utilizar é o superficial, que é o dobro de alfa. Então, beta, para o mesmo material, é 2 vezes 2,9 vezes 10 a menos
5. Ó, ficou 5, ficou graus Celsius a menos 1. Então, beta vai ser igual a 5,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tomo como base o coeficiente de dilatação linear do mesmo material. Porém, não são duas dimensões? Então, é o dobro, beta é o dobro de alfa. Então, isso aqui a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Ok? Podemos continuar? E, por último, dilatação volumétrica. Como eu já disse, ela ocorre nas 3 dimensões. Então, eu tenho aqui um sólido geométrico, né? Um bloco, uma esfera, um paralelepípedo, um sólido geométrico qualquer, tá? Então, eu tenho aqui um volume inicial V0, ele é aquecido, sendo aquecido, ele vai ter um volume final V, que vai ser a soma do volume inicial mais o ΔV. O que é ΔV? É a dilatação volumétrica, certo? Então, a dilatação volumétrica é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Lembrando novamente, se ΔV, se a temperatura aumenta, ΔV é positivo. Então, o volume vai aumentar, vai dilatar. Se a temperatura reduz, ΔV é negativo. Então, ele vai contrair, vai reduzir o volume, certo? A equação, ela é irmã, quase gêmea das outras duas, né? Lembrando, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔA é igual a A0 vezes beta vezes ΔT. Então, dilatação linear, comprimento inicial, vezes coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT. Dilatação superficial é a área inicial, vezes coeficiente de dilatação linear, vezes variação de temperatura. E a dilatação volumétrica, ΔV, é o volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, tá vendo que as 3 equações, elas são bem parecidas? E aí, o cuidado tem que ser o mesmo. Coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, a gente vai lá, lembra daquele mesmo material que a gente tinha visto? 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se eu quero saber o valor de gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vai ser 3 vezes 2,9 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Gama vai ser 8,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá aqui, então esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, a gente toma como base o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro de alfa e o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo de alfa. Só lembrar, alfa para uma dimensão, multipliquei por 2 para achar beta, que é para 2 dimensões, multiplico por 3 para achar gama, que é para 3 dimensões. Ok? Ok? E aí, a relação entre os coeficientes de dilatação. Então, tendo em vista que o coeficiente de dilatação superficial beta é o dobro de alfa e que gama é o triplo de alfa, nós podemos relacionar dessa forma. Alfa sobre 1 é beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. É só pensar isso aqui, ó.
Beta não é 2 vezes alfa? Então, alfa é igual a beta sobre 2. Gama não é 3 vezes alfa? Então, alfa é igual a gama sobre 3. Então, alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. E alfa aqui sobre o quê? Sobre 1. Tá aí. Essa é a relação entre os três. Ok? Outra observação. Isso aqui também nós falamos na aula passada, certo? Há materiais que apresentam valores baixos para os coeficientes de dilatação, como o vidro pirex, tendo por isso aplicações práticas, cujo coeficiente de dilatação é bem menor que o vidro comum. Faz com que esse material suporte grandes variações de temperatura, sem sofrer rachaduras ou trincamentos. Lembra que nós falamos que o vidro, né, esse vidro refratário, o vidro pirex, a gente pode ser feito até panelas com ele, porque o coeficiente de dilatação é baixo. E no caso do vidro comum, né, até fiz o desenhinho na aula passada para vocês de um copo americano, né, o copo Lagoinha, que o que acontece com ele? Ele é feito de vidro comum, ele tem um grande coeficiente de dilatação. Então, quando eu coloco aqui um líquido qualquer, então eu coloco um líquido fervendo. É claro que isso não vai acontecer sempre, mas é um risco que corre aqui. Quando você coloca um líquido, você não consegue completar o copo. Então, você coloca nessa parte de baixo, essa parte de baixo vai dilatar muito, e aí são duas coisas que acontecem. Primeiro, o vidro comum tem um coeficiente de dilatação alto. Duas coisas que nós falamos também na aula passada, vou relembrar. Ele tem um coeficiente de dilatação alto, o que não acontece com o vidro pirex, que pode fazer aqui, pode ser feita uma panela e pode levar ao fogo, que ela vai dilatar pouco, tá? Então, primeira coisa é a diferença entre os coeficientes de dilatação. Segunda coisa é a propagação do calor ou a condutibilidade, nós vamos ver isso mais para frente, sobre a condução. Então, o vidro pirex, né, ele vai conduzir bem o calor. Então, além dele dilatar pouco, ele vai conduzir bem o calor para todas as partes deste vidro, para todas as partes da panela, para fora, para dentro, para o alimento, conduz bem. No caso do vidro comum, então, além dele, o pirex, né, o refratário aqui, além dele dilatar pouco, coeficiente de dilatação baixo, quando aquece uma parte, essa energia ela vai se propagar, não vai ficar presa aqui nesse cantinho. No caso do vidro comum, o que vai acontecer é o contrário. Ele tem um alto coeficiente de dilatação, ele vai dilatar muito e ele conduz pouco. Então, ele vai aquecer essa parte aqui embaixo e não vai conduzir com facilidade. E vai dilatar muito, e aí ele corre o risco de trincar. Certo? E aí, pessoal, tem uma coisa interessante que aconteceu comigo, aquelas coincidências, né? Eu sempre tenho algumas coincidências quando eu vou falar sobre alguma matéria, sobre algum conteúdo. Em 2018,
quando eu comecei a falar sobre dilatação, estava falando sobre dilatação com os meninos, aconteceu isso, com uma xícara aqui na minha casa, e eu estava justamente nessa matéria. Peguei a xícara, tá? Isso aqui é um caneco, mas era xícara mesmo de vidro, né? Aqui não, que é porcelana. Eu peguei a xícara, coloquei café, na hora que eu coloquei café, ela trincou a parte de baixo e soltou. Mas ela soltou, ela trincou tão bonitinha, né? Tão certinha, desse jeito que a gente mostra para vocês. Que o que eu fiz com essa xícara? Peguei, a gente estava bem na matéria, peguei essa xícara bacaninha, bonitinha, coloquei, encaixei, só encaixei. Coloquei dentro de um recipiente plástico, levei para a escola. Então, mostrei para os meninos em 2018, continuou lá bonitinho, mostrei para os meninos em 2019 e para vocês. Quando a gente retornar, eu mostro, que está lá no meu armário na escola, a xícara com a parte de baixo solta, bem bonitinha. Quando a gente retornar, vocês me lembram que ela está lá no meu armário, eu mostro para vocês. Certo? E, por último aqui, existem ainda materiais com coeficiente de dilatação negativo, como a borracha vulcanizada. Então, o que acontece com esse material? Quando a temperatura aumenta, ao invés dele dilatar, ele vai contrair. Mas é muito mais raro isso acontecer. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Fazer um aqui. Relembrando a vocês, sempre é bom que vocês extraiam os dados do problema, tá? Já disse para vocês, falo sempre com vocês que tem estudos científicos que comprovam que se você extrai os dados do problema, você tem uma análise muito mais eficaz do que se você tiver que ficar voltando toda hora naquele enunciado só para olhar os dados, ok? Então vamos lá. O gráfico abaixo representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial igual a 1,000 metros. É uma barra metálica, é o comprimento desta barra. Então, eu penso em dilatação linear. Então, comprimento inicial é de 1,000 metros. Eu fiz questão de colocar esse 1,000 pelo seguinte: muitas vezes, nesses exercícios de dilatação, são colocadas várias casas decimais e a pessoa bate o olho e lê aquilo ali como sendo 1000. Então, tomem cuidado. Não é porque a pessoa não sabe, não é porque a pessoa não teve muito cuidado, mas é porque o nosso cérebro ele nos prega peças. Então, tomem um cuidado maior, tá certo? Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material? Então, eu quero saber o valor de alfa, certo? Em unidades de 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok. Então, eu venho aqui no gráfico e verifico que quando a temperatura vai de 0 a 500 graus Celsius, então a variação de temperatura foi de 500 menos 0, 500 graus Celsius. A dilatação, o ΔL, a dilatação linear, foi de 15 milímetros, certo? E aí eu quero saber o valor de alfa. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa que você tem que ver são as unidades. Ou você passa
o L0 para milímetros ou você passa o ΔL para metros? Não. Para calcular alfa, não. O que acontece é o seguinte, a variação de temperatura sempre em graus Celsius, tá? Coeficiente de dilatação em graus Celsius é -1. O que você tem que observar é o seguinte, as unidades têm que ser compatíveis, porque a gente vai anular uma com a outra. Se você, por exemplo, aí você tem que ver também o que o enunciado está te dizendo, tá bom? Olha só, se você quer saber o ΔL, quer saber o tanto que dilatou, se você utilizar o comprimento inicial em metro, você vai achar o ΔL em metro. Se você utiliza o comprimento inicial em centímetro, você vai achar o ΔL em centímetro. Se você utiliza o comprimento inicial em milímetros, você vai achar o ΔL em milímetros. Se você utiliza o comprimento inicial em polegada, você vai achar o ΔL em polegada, certo? E aí, ao final, você olha, se é uma questão fechada, você olha no enunciado lá, qual é a unidade que você precisa do ΔL e faz a conversão ao final. Pode fazer. Pode fazer antes? Pode. Se é uma questão aberta, você pode deixar a resposta do jeito que você utilizou o ΔL, o comprimento inicial, com a unidade que você usou o comprimento inicial, você pode deixar a resposta da dilatação, se no enunciado não estiver pedindo uma unidade específica. Ok? Tirou sua dúvida? Beleza. Isso vale também para quando a gente vai trabalhar em dilatação superficial, vale para a área também. Vale também para o volume. Às vezes tem umas questõezinhas de volume, e aí a gente vai trabalhar lá quando a gente passar para a parte dos líquidos, que é bem parecido o cálculo. Tem umas questões de volume, tem até umas questõezinhas clássicas de combustível, alguma coisa assim, que o volume é dado em barris. E aí você não precisa fazer a conversão, entendeu? Volume em barris, tantos barris, eu tenho um volume de tantos barris. Quantos barris eu perdi? Não precisa você fazer conversão, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Aí, aqui é a escolha de vocês. Ah, eu quero passar isso aqui para metro? Ah, não, mas eu quero passar isso aqui para milímetro. 1 metro, 1000 milímetros. Então, vem aqui, 15 é igual a 1000, e aí, nesse caso, já é bom a gente trabalhar em potência de 10, vezes alfa, vezes ΔT, 500, 5 vezes 10 ao quadrado. Ah, é obrigatório trabalhar em potência de 10? Não, nada é obrigatório, tá? Na matemática, nada é obrigatório, cada um faz o cálculo do jeito que achar melhor. Então, alfa é igual a 15 dividido por 10 ao cubo vezes 5 vezes 10 ao quadrado. Alfa vai ser 15 dividido por 5, 3, sobre 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, 10 elevado à quinta. Então, alfa é igual a 3 vezes 10 a menos 5, lembra, tá no denominador, passa para o numerador, muda o sinal do expoente. 3 vezes 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1. Só que pediu em graus Celsius em 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, a alfa é igual a 3 vezes 10 a menos 5, é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto. Está aqui a resposta, que ficou feia pra caramba. A gente dá uma alterada, faz isso,
Tá aqui a nossa resposta, agora ficou bonitinho. Ok? Então, se não tivesse pedido em 10 a menos 6, vocês poderiam ter deixado essa primeira resposta aqui. Beleza? Então, vamos lá. Os componentes de uma lâmina bimetálica são aço e o zinco. Os coeficientes de dilatação desses metais são, respectivamente, 12 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o do aço. Este é o do aço. Aço. E 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10. 2,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. O do zinco. Em uma determinada temperatura, a lâmina apresenta-se retilínea. Quando aquecida ou resfriada, ela apresenta uma curvatura. Explique por quê. Quem sabe me dizer por quê? Abre o áudio aí e me fala. Quem sabe me dizer por quê? Beth, Oi, pode falar. eu acho, porque assim, Quem como é que tá são falando? Ah, Henrique. Henrico, como são dois metais diferentes na mesma lâmina, e os dois possuem coeficientes lineares diferentes, quando aquecido, o que tiver menor coeficiente de dilatação, ele vai sofrer uma curvatura anterior ao do outro metal. No caso do zinco, quando ele estiver aquecido, vai sofrer uma dilatação mais rápido que o do zinco. Eu acho que é isso. Tá. É isso e não é isso. Você Mais ou entendeu? menos. Você entendeu. Sim. Você não soube explicar. O que acontece é o seguinte, é basicamente isto, tá? Ó o desenho aqui, vou levar o desenho lá para cima. É isso mesmo. Só que eu não penso em rápido, porque quando eu penso em mais rápido, eu estou pensando em tempo, tá? E nós vimos que na equação, então, esse cuidado que a gente tem que ter. Na equação não se fala em tempo, certo? Então, estamos falando em lâmina, vamos pensar só na dilatação do comprimento mesmo. Nós vimos que ΔL depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação e depende da variação de temperatura. Então, não vamos pensar no rápido porque não tem tempo aqui, tá bom? Mas é basicamente isso, você entendeu, só não, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui duas lâminas bimetálicas, quer dizer, uma lâmina bimetálica. Então, estão pregadas aqui uma lâmina de aço, uma de zinco, as duas têm o mesmo comprimento inicial. Se elas estão juntas, elas sofrem a mesma variação de temperatura. Então, o zinco tem maior coeficiente de dilatação. Quando aumenta a temperatura, ele dilata mais. Se ele dilata mais, ele empurra o aço para cima, porque se ele dilatou mais, o que acontece? Ele vai ficar maior. Então, ele vai abaular, vai empurrar o aço para cima. Eles estão grudados, empurrou para cima. Que aí o comprimento aqui, final do zinco, vai ser maior do que do aço. E quando ocorre um resfriamento, o zinco que tem maior coeficiente de dilatação, ele vai contrair mais. Então, ele reduz o seu comprimento, o comprimento final dele vai ser menor do que o do aço, porque ele contraiu mais do que o aço, então ele empurra para baixo. Vocês sabem me dizer? Entenderam, pessoal? Deu para entender ou não? Sim? Beleza. Vocês sabem me dizer um local onde essa lâmina bimetálica é utilizada? Ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa. Alguns locais, a base do funcionamento é a lâmina bimetálica.
Às vezes ela não tem esse formato, mas a base do funcionamento é essa. Vocês já viram que no disjuntor, né, residências que têm mais antigas, só tem uma chave externa de energia. Outras têm uma caixinha de distribuição com várias chaves. Vocês vão ver lá no terceiro ano, vocês viram no nono ano um pouquinho, vão ver lá no terceiro ano uma coisa que chama efeito Joule. Corrente elétrica causa aquecimento. Quanto maior o valor da corrente elétrica, maior vai ser o aquecimento. Então, o que acontece? Quando a chave cai, quando o disjuntor cai, é justamente por esse princípio de funcionamento. Passa uma corrente excessiva, que é a máxima que ele vai aguentar, então ocorreu um aquecimento, que é o máximo que ele aguenta. E aí a chave cai porque ocorreu esse efeito da lâmina bimetálica. E aí você pode tentar ir lá e tentar ligar a chave na hora e ela não vai ligar. Por que ela não vai ligar? Porque ela precisa resfriar primeiro. Então, na hora que cai, você não consegue ligar, porque ela precisa resfriar para essa lâmina voltar ao normal. Alguém aqui já viu isso acontecer? Residências mais antigas é que a gente vê isso muito. Certo? Então é isso que acontece. Então na hora não adianta você tentar ligar a chave. Por quê? Porque ele sofreu um aquecimento, então ocorreu essa dilatação, né, diferente nos dois materiais. Não adianta você tentar fazer ligar a chave ali que você não vai conseguir, tá? Só depois que resfriar e que voltar às suas dimensões originais. Ok, pessoal? Por hoje é só, certo? Então, até mais para vocês. Até a próxima. Valeu. Espero que tenha sido de proveito aí de vocês. Certo?